Fala, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Zé Farias, moro em São Paulo, capital, e trabalho como motorista de aplicativo há 3 anos. Hoje eu estava assistindo um vídeo no canal do Daniel, do Uber 24 Horas, e é um cara que eu admiro muito, um cara muito ético, muito justo na sua abordagem, nas coisas que ele mostra, um cara muito transparente, conta a história dele. Acho até que ele se expõe demais, mas tudo bem, é como a forma que ele encontrou de encorajar nós motoristas de aplicativo. Um cara que mostra a sua carreira, sua história desde o início, desde que ele começou na Uber, até mesmo um pouco antes. E um cara já passou por altos e baixos, mas Deus tem abençoado, ele tem se superado, e é um cara que tem muito material, muita experiência para passar para nós motoristas. E no vídeo de hoje ele estava falando sobre saúde mental, coisas que nós podemos fazer para nós trabalharmos melhor, ganhar melhor, viver melhor. Ele estava falando de coisas que para nós tem que estar na pauta do dia, tem que estar na nossa agenda, atitudes, coisas que temos que fazer para a gente não surtar, porque numa cidade como São Paulo, por exemplo, o trânsito é muito pesado. E se nós ficarmos só olhando para a parte negativa, nós iremos desistir, nós não iremos desenvolver um bom trabalho. Então, tem ferramentas disponíveis, e ele mostrou algumas delas, que se nós trouxermos para o nosso dia a dia, vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil nós trabalharmos. Então ele falou sobre a gratidão. A gratidão tem que estar na nossa boca, tem que estar na nossa vida, tem que estar no nosso estilo de vida. Nós temos que ser gratos. Primeiro, a vida que Deus nos deu. E outra coisa que nós temos que ser gratos também é a Uber. Eu sei que muitos motoristas não concordam, amaldiçoa a Uber, o dono da Uber, os executivos da Uber, mas eu, por exemplo, sou muito grato à Uber. Antes de eu trabalhar como motorista aplicativo, eu sempre trabalhei em condomínio. Meu último emprego foi de zelador de condomínio. Meu último emprego foi de 22 anos. Eu fiquei 22 anos num prédio trabalhando como zelador. E o estresse de trabalho de zelador é muito superior ao estresse de trabalhar na Uber. Na Uber você passa estresse com um passageiro, com 2 passageiros por semana, 3, às vezes nenhum por semana. O que mais nos estressa trabalhar na Uber é a questão da taxa e do trânsito. Mas se você souber trabalhar, se você souber filtrar, souber escolher os passageiros, porque você como motorista aplicativo, você pode escolher o passageiro, mas o passageiro não tem o poder de escolher você. Então, às vezes a gente é surpreendido com um passageiro chato, mas daqui a meia hora ele desce do nosso carro e vida que segue. E se você souber negociar, souber trabalhar, souber lidar com o passageiro, mesmo que ele seja muito chato, vai ficar um pouco menos chato para você a corrida se você souber relevar algumas coisas. Nós temos que saber relevar algumas coisas na nossa vida. E ele estava falando sobre isso. Outra coisa que ele falou mais 2 coisas importantes que eu quero trazer aqui para você também, cooperando com o vídeo dele. Outra coisa que ele falou é a questão também do... Tá passando um carro aqui, eu estou no aeroporto de Guarulhos, né? Outra coisa que ele falou foi a questão da gratidão e da fé em Deus. Vou continuar caminhando aqui, vou dar uma volta. O carro mandou a gente sair daqui. Eu vou dar uma volta falando desse assunto. Fica aí no vídeo que vai ser muito interessante, né? Você vai gostar. Ele falou da fé em Deus. Você tem que ter fé. E a fé, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, que a fé ela é uma convicção. A fé ela é uma certeza. A fé é uma certeza. E quem tem fé em Deus, eu não digo aquela fé mental, aquela fé de você acordar de manhã e você colocar os pés no chão e levantar da cama, porque você não precisa de fé sobrenatural para isso, porque você faz isso desde que você se entende por gente. Mas a fé em Deus, que é sobrenatural, proporciona a você também uma fé sobre o natural. A fé em Deus é uma fé sobre o natural. É aquela fé que quando o sangue está dando na canela, Deus vem e coloca dentro de você uma convicção de que você não vai ser destruído, você vai superar isso. Seja problema no seu casamento, problema financeiro, problema emocional,
Ele falou também da importância de procurar um psicólogo, de um psiquiatra. Os profissionais estão aí para nos ajudar. Mas uma coisa eu garanto a você, se você colocar sua fé em Deus, e eu repito, não é uma fé mental. Não é você ir à igreja quando você está desesperado, mas você fazer da igreja e da oração, da leitura bíblica, como um estilo de vida. E eu posso falar isso porque eu estou nessa vida há 30 anos. Eu sou um homem da igreja desde 1998. E eu garanto a você que está me assistindo, eu nunca vi um homem ou uma mulher ou uma família começar a ir na igreja, ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus para ele se arrepender. A vida dele só muda e muda para melhor, porque ele começa a ter um estilo de vida que a Bíblia diz que é um estilo de vida que agrada a Deus. Jesus falou que a palavra de Deus tem que ser ouvida por nós, crida por nós e praticada por nós. Quando nós decidimos praticar a palavra de Deus, aí Deus coloca dentro de nós a fé sobre o natural, porque a palavra de Deus é sobrenatural. Logo, a nossa fé tem que ser sobrenatural também, não pode ser uma fé mental. É acreditar naquele Deus maravilhoso, que a Bíblia diz que é impossível que ele minta. Quando ele nos dá uma instrução, a gente está disposto a praticar o amor, a misericórdia, a bondade, a fidelidade. E isso para nós como motorista de aplicativo é muito, eu não digo nem muito bom, eu digo necessário. Porque como o Daniel mesmo falou, às vezes você está naquele dia muito difícil, você saiu de casa brigado com a esposa, com os boletos vencendo ou vencido, e as corridas não tocam de acordo com o seu desejo, para onde você gostaria de ir. Mas tem uma certeza dentro de você, Deus nunca me desamparou, Ele nunca me deixou só. Deus sempre me ajudou, eu só cheguei até aqui por causa dele. E quando você vai para a igreja, que a palavra de Deus vem como ministrada por homens comprometidos com essa palavra, homens de oração, homens que jejuam, isso traz para você uma força, você sai da igreja como um gigante, como um leão. E você vai para a rua com outro entendimento, com outra convicção. E paralelo a isso, você pratica a palavra de Deus na sua casa, como um homem fiel, como uma mulher fiel, como um filho fiel. Porque não adianta você se cercar de pessoas que blasfemam, que só reclama, que fala mal, que odeia, que tem mágoa, tem ódio. Pessoa que o passatempo é no bar tomando cachaça, fumando cigarro, que não perdoa ninguém, que não releva ninguém, que não tem misericórdia com ninguém. Isso vai influenciar você. Não estou dizendo que as pessoas que tomam cachaça e fumam cigarro são pessoas más, mas quando nós temos a consciência, como diz a palavra de Deus, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é templo de Deus, a gente passa a amar a nossa vida, a gente passa a amar o nosso corpo, a gente passa a amar as pessoas, mesmo que elas não nos amem, mas a gente passa a ser relevante com elas, a gente passa a influenciar a vida delas, a gente passa a ser também misericordioso com elas. Quando nós entendemos que Deus nos perdoa, a gente consegue perdoar as pessoas. Eu quero ler aqui um trecho para você da Bíblia, enquanto eu dou a volta aqui no aeroporto, que está em João capítulo 15, versículo 5. O Senhor Jesus fala: eu sou a videira, fazendo usando uma figura de linguagem. Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Olha só a imagem do ramo ligado à figueira. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Aí ele diz: pois sem mim nada podeis fazer. Talvez você diga assim: ô Zé, nada a ver Jesus falar isso, que sem ele nada podeis fazer. Porque eu conheço um monte de gente que se diz ateu, mas conquistou muita coisa, casa, carro, apartamento, dinheiro. Que história é essa de que sem mim nada podeis fazer? Ele não está falando apenas de coisas materiais, porque tem gente que tem bens materiais, mas não tem paz. Ele está falando, sem mim nada podeis fazer, ele está falando de paz. Como eu disse, o sangue dando na canela e você em paz. Você perde algo e você não tem o desejo de tirar a sua vida. Você perde um bem material
e você não considera aquilo mais importante do que a sua família, mais do que a sua fé em Deus, mais do que Jesus, que deu a vida dele para nos salvar. Quando nós temos esse entendimento da palavra de Deus, a gente passa a considerar essa comunhão com Deus e as coisas dele mais importante que qualquer coisa. Eu estou de olho aqui na viatura do aeroporto. Eu já vou encerrar o vídeo. Mas considera isso. Você se cercar de pessoas cheias de fé, cheias de convicção, cheias de amor, cheias de bondade. Pessoas que buscam a Deus, pessoas éticas, pessoas que não negociam seus princípios para se dar bem, para ganhar dinheiro. Jesus falou que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Dinheiro é importante, a gente precisa de dinheiro, mas não é tudo. Bens materiais não é tudo. Quando a gente considera a nossa comunhão com o Pai mais importante que qualquer coisa, a gente passa a ter comunhão com Ele. E nós passamos a ser sustentados pelo amor dEle, pela graça dEle, pela bondade dEle. Então, mas é importante nós entendermos isso. Então eu queria cooperar com você, com esse vídeo, dizendo para você, não desista. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus princípios. Siga eles, os princípios de Deus, que você verá que a sua vida vai ficar mais leve. E Deus certamente vai conectar você com pessoas dele. E você vai ver que trabalhar de Uber tem que ser uma aventura. Porque o estresse de trabalhar de Uber, muitas vezes ele parece maior do que o que realmente é. Mas quando a gente está em paz, a gente tira isso de letra, tá bom? Um abraço, fique com Deus, que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada. Vamos para cima, porque Deus está conosco e nós não iremos desistir, tá bom? Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!